Bem, pessoal, eu tô aqui sem a buchinha, né? Aquela buchinha que coloca aqui, que eu acabei perdendo aqui, mas vamos lá, né? Vamos falar acerca de uma parábola de Jesus em Mateus 13, versículo 44, que diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro, né? No campo achado o homem, tá entendendo? E o que é que esse homem faz? Ele vai, esconde de novo, então em sua alegria foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Ou seja, o reino dos céus é semelhante. Quando fala reino dos céus, irmão, quer dizer o seguinte: domínio, tá entendendo? Majestade, governo, tá entendendo? E tudo que você recebe, ou qualquer pessoa recebe dom de qualquer espécie de dons ou talentos, ele vem dos altos céus. Porque quem falou isso não foi eu. Quem falou isso foi João Batista, né? João Batista disse assim: nada é dado ao homem se do céu não for dado. Tá entendendo? E a Bíblia diz lá em Lucas, capítulo 17, também em uma parábola, em que o reino dos céus, ele não vem com visível aparência, né? O que já descarta muitas possibilidades aí de a pessoa tentar criar um dogma, um sistema montado como já criaram, né? Aí, aonde o próprio Jesus já descartou toda essa possibilidade. Jesus disse: o reino do céu não vem com visível aparência, ele já está, nem dizer ele aqui ou ele ali, já se encontra dentro de você. Isso quer dizer o seguinte: dentro de você tem a saída. E quais são as saídas? Você vai ver que José, né? Ele tinha dons e ele tinha também talentos. Primeiro, dons porque ele tinha o poder, né? A capacidade, através do que Deus colocou no vaso dele, né? Um tesouro. E que tesouro foi esse? Foi o tesouro de ele interpretar sonho. E talento porque ele era um exímio administrador, tá entendendo? E como administrador, onde ele colocava as mãos, Deus abençoava. Porque se Deus não abençoar, ele não ia para lugar nenhum. Tá entendendo? Convenhamos. E essa parábola denota isso aí. O reino dos céus, quer dizer, o governo de Deus espiritual, através dos anjos, atua na vida desse vaso, tá entendendo? E, ou seja, quando você nasce, você já nasce com dons e talentos embutidos em você que vai se manifestar aqui no planeta Terra. Vocês estão entendendo? Por exemplo, um jogador de futebol mesmo, ele já nasce com aquele dom ali, ele já nasce com aquele talento. Tá entendendo? A pessoa que é cantor, a pessoa que é compositor, tá entendendo? A pessoa é tem pessoa que na verdade é assim, ela tenta algo, sabe, na vida, mas acaba indo se descobrindo em outra. Por exemplo, temos um cantor chamado espanhol chamado Júlio Iglesias, que ele ia ser goleiro, né? Lá na Espanha, goleiro em algum time lá da Espanha. Sofreu um acidente ali, todo o rumo da vida dele mudou. Depois desse acidente, ele cantando lá no hospital, aí alguém entendeu que ele tinha muita voz e acabou ele sendo remanejado, né? Se encontrando dentro desse dom, desse talento, né? Que ele tinha dentro, né? Do campo dele de atuação, que se encontrava o quê? Um tesouro escondido, e ele achou, e ele começou a granjear, porque Jesus fala, né, para a gente granjear os dons e os talentos, para tirar a gente da lama, né? Porque o que tira você da lama, meu irmão, não é seu sacrifício. O que tira você da lama chama-se seus dons e talentos. Mas só que você tem que correr, porque muitas vezes você está atrasado. Você tem dom e tem talento, mas está atrasado. Porque um cara que tem dom de jogar bola, tá entendendo? Se ele ficar muito tempo ali sem granjear os dons e o talento dele, a idade passa e infelizmente esse sonho dele vai por água abaixo, né? Já um cara que tem voz e é cantor, ele já tem um prazo de validade muito superior ao de um jogador, tá entendendo? Que o jogador ele requer algo muito físico, tá entendendo? de, de, de contato físico. Já um cara que tem um dom de voz, de cantor, de compositor, ele já tem algo mais suave, sabe? Ele já tem algo mais assim,
mais tranquilo, muito por conta de que não vai exigir tanto sacrifício, mas também tem que se encontrar, né? Ele tem que granjear esses dons e talentos. Então, o reino dos céus, tá entendendo? É a fonte onde vai fornecer a todos os seres humanos aqui alguma espécie de dons e talentos, tá entendendo? E vai distribuir por todo o globo Terra para cada seres humano, que somos 7 bilhões de seres humanos agregados aqui nesse planeta, tá entendendo? A qual Carl Sagan, né, ele disse que nós somos um breve pálido ponto azul aqui nesse infindável vasto universo, tá entendendo? Esse planetinha aqui. E você tem que granjear seus dons e talentos. E você não vai fazer isso dentro de quatro paredes, né? Porque ali é o cemitério de uma denominação onde você está achando que está agradando a Deus. Você não tá, na verdade, você está assassinando, se auto-sabotando. Todos os seus dons e talentos estão ali. Porque a pessoa nasce ali, envelhece ali e morre ali. Tá entendendo? Achando que está agradando a Deus. Você vai agradar a Deus quando você se encontrar, quando você se achar. Tá entendendo? E o reino dos céus é isso, é semelhante a um tesouro que está dentro de você, que são seus dons e talentos. E José fez isso muitíssimamente bem. No campo achado, tá entendendo? O que foi que esse homem fez? Ele foi lá, ele ficou muito alegre, porque muitas vezes você só sabe que tem dons quando você é exposto, né, ao perigo, tá entendendo? Como Davi não sabia que ele era compositor, tá entendendo? Foi a perseguição imposta por Saul que fez com que ele entendesse, que ele entendesse Davi, que ele era um exímio compositor, tá entendendo? E ele foi, na verdade, ali criando salmos, sabe? Ele foi produzindo salmos. E esses salmos, na verdade, fala muito forte individualmente com cada um de nós, né? Devido à situação que cada um de nós passa, certos salmos se identifica com a gente, muito por conta de que Davi passou muitas situações difíceis e conseguiu pegar todas as características e colocar em inúmeros salmos e que cada salmo fala algo, né, que nós estamos passando. Tá entendendo? Era um tesouro que ele tinha, mas ele só ficou sabendo que tinha esse tesouro dentro dele, em vaso de barro, depois que ele foi perseguido, né? Porque quando a pessoa está na alegria, na prosperidade e tal, a pessoa não sabe se tem dom, se tem talento. Os dons e talentos só vêm na dificuldade, tá entendendo? Os dons e talentos só vêm na dificuldade. E o que é que acontece? Em 2 Coríntios capítulo 4, diz assim: temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada. Tá entendendo? Temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada. Não desanimamos. Por que a Bíblia fala para não desanimar? Não desanime, nunca. A Bíblia diz assim: no mundo tereis aflição. Mas nunca desanime, nunca desista de seu sonho. Tá entendendo? Porque tem gente que desiste do sonho muitíssimamente fácil. Tá entendendo? Não olhe sua idade. Tá entendendo? Não olhe as circunstâncias. Não olhe os bloqueios, as paredes. Não olhe as montanhas. Não olhe, sabe? As muralhas. Tá entendendo? Que te circula. Olhe com fé. Olhe com os olhos da fé. Porque Deus atua na fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tá entendendo? E temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada. Tá entendendo? E não desanimamos diante da dificuldade, da tribulação, da angústia, da perplexidade, das injustiças, das calúnias. Porque vem essas coisas contra a gente. Neemias passou por isso. E Neemias sabe muito bem como ele venceu. E também, assim, Paulo também passou por isso, Davi passou por isso, Elias passou por isso. Os grandes homens de Deus passaram por esse vale de sombra da morte aí, sabe? Mas eles não desanimaram. E no versículo 7 diz assim, ó. E no versículo 7 diz assim: mas temos esse tesouro em vaso de barro. E que tesouro é esse? É o tesouro da força que Deus te dá para você nunca desistir de seu sonho.
porque você tem dons e talento para poder empregar a humanidade, não para sua própria glória, né? Se você for compositor, componha a música para a glória de Deus. Se você for cantor, cante para a glória de Deus, porque foi Ele que deu, é Ele que nos dá, tá entendendo? Nada é dado ao homem se do céu não for dado. E, geralmente os seres humanos procuram a sua própria glória, né? Isso aí complica, sabe? É uma covardia, porque se você está vivo e você tem um tempo, e você achou esses talentos, esses dons, esse tesouro dentro de você, foi porque Deus deu. Pô. Aí você vai pegar agora e vai, né, se autonutrir, se autoalimentar seu ego, sua grandeza, sua majestade, sendo que Deus é o soberano rei do universo e nada é dado ao homem se do céu não for dado. Então, tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus, meu irmão. Tá entendendo? Não dentro de quatro paredes. Se encontra, se ache. Porque eu já disse aqui a vocês o seguinte, que Jesus ele mudou a vida de Pedro. Por quê? Porque Pedro era pescador, porque o seu pai foi pescador, porque seu avô foi pescador, porque o seu bisavô foi pescador, porque o seu tataravô foi pescador. E aí você vai correr a árvore genealógica toda aí, né? De Pedro, porque todo mundo foi pescador. Tá e o filho de Pedro ia nascer, ia ser pescador também, ia morrer pescador. Jesus muda o curso da vida de Pedro. E Jesus quer mudar o curso da vida de vocês através de quê? Dessa mensagem, para vocês entenderem o seguinte, que vocês têm dons e talento. E a internet tá aí, né? A internet tá aí, né? Essa ascensão aí da internet, né? Que foi profetizada por Jesus lá em Apocalipse, se eu não me engano, capítulo 1, versículo 7. Eis que vem entre as nuvens. A internet, ela está entre a nuvem, tá entendendo? É isso, são dados que estão entre as nuvens. Então Jesus já tinha falado que um dia assim se multiplicar através do profeta Daniel, ia chegar essa, essa façanha aí da internet, a qual ia possibilitar pessoas pequenas hoje se destacar, né? E elas conseguirem assim falar um pouco dos seus dons, dos seus talentos, sabe? Mostrar suas capacidades dentro de canais que hoje, né? Você abrir um canal é muito fácil hoje e você mostrar ao mundo. Você vê que Anderson Nunes, ninguém conhecia, né? Anderson Nunes, hoje o Brasil todo conhece Anderson Nunes. Fora outros YouTubes aí. Por quê? Por conta da internet. Tá entendendo? A internet ela é bênção e maldição. Tá entendendo? Ela levanta, ela também derruba. Tá entendendo? Então você pode granjear os seus dons e talentos através da internet e com isso mudar sua vida social. Tá entendendo? Porque você tem dentro do seu vaso um tesouro, né? Inserido aí no vaso de barro. Tá entendendo? E a Bíblia diz assim: mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Ou seja, por que a tudo excede? Porque assim, irmão, muitas vezes nós temos o prazo de validade. Tá entendendo? E muitas vezes a idade da gente já está chegando. Mas Deus, ele nunca vai deixar de cumprir as promessas dele nas nossas vidas. Porque o que ele prometeu, você só sai da terra depois que cumprir, que vê se cumprir a promessa de Deus. Tem uma passagem na Bíblia, né, que diz que tem um sumo sacerdote aí, ou foi um sacerdote, se não me engano, que ele só morreu depois que o menino Jesus foi apresentado a ele, porque ele tinha recebido a promessa que ele só ia partir dessa vida depois que ele visse o menino Jesus. E é isso, irmão, é a promessa de Deus nas nossas vidas. Ninguém parte antes de ver a promessa de Deus, tá entendendo? Então, nós temos um prazo de validade físico. Nós nascemos, crescemos, reproduzimos, envelhecemos e morremos. Tá entendendo? Mas nesse ciclo aí, Deus ele vai atuar nas nossas vidas. Tá entendendo? Para a honra e glória dele. E muitas vezes, os seus dons e seus talentos é o que vai tirar você aí da lama, do fundo do poço, como aconteceu com José. José foi um jovem, um homem, que ele perdeu muito tempo ali
na prisão, mas não por conta dele, né? Por conta do que Deus, através, né, do propósito que ele determinou, que ele tinha decretado, envolveu José. E aí, por envolver José com a consciência espiritual, depois que ele viu que tudo se concluiu, que tudo se cumpriu, aí sim ele entendeu que realmente foi a mão de Deus ali atuando. Tá entendendo? Então assim, irmão, reino dos céus, o reino quer dizer soberania de Deus, irmão. Céus quer dizer poder, irmão, que provém de um único Deus, que é soberano e que dá força, dons e talento a cada ser humano individualmente, tá entendendo? O campo é, é aonde você acha uma saída dentro de você mesmo. Você tem uma saída dentro de você, tá entendendo? E você só vai conseguir abrir algumas chaves de virtudes, né, que são resposta para a sua vida quando você se movimenta, quando você se desloca. Aí sim você acaba encontrando, achando todas as respostas, porque ninguém parado, meu irmão, vai para lugar nenhum. Parado, tudo parado só vai, tudo estagnado só vai, na verdade, apodrecer. Eu já falei aqui sobre a entropia, né? Sobre a segunda lei da termodinâmica, que tudo que se torna parado, um abraço, vai enferrujar, vai envelhecer, vai morrer. Mas o povo de Deus ele tem que andar em constante movimento. Tá entendendo? E é se movimentando que você vai montar o quebra-cabeça, tá? Sabe? Do seu caminho, do seu ministério, sabe? O que é ministério? Preste bem atenção. Mini é o prefixo e mistério é algo que realmente é misterioso, sabe? É o sufixo. Aí você vai pegar ministério, aí você vai ficar com a palavra ministério, que é o prefixo, sabe? Min e o sufixo mistério. Aí você pega as duas, aí você vai ver que você tem um mini, sabe, um pequeno mistério aqui para se autodescobrir, tá entendendo? Se auto-revelar, onde as virtudes vão se agir conforme o seu deslocamento, conforme, né, a sua andada, a sua caminhada, sabe? Conforme você for se deslocando em um determinado lugar para outro lugar. Aí sim você vai receber as respostas através das virtudes que são. As virtudes são tipo assim, mundos que estão em determinado. Tipo, eu vou tentar explicar isso aqui a você. Ó. É tipo assim, ó. Vamos supor que você mora em uma região, em um estado, sabe? E aí tem uma resposta para você em outro estado. Aí quando você vai para esse outro estado, aí você passa por aquele lugar ali, ou se desloca pelo aquele lugar ali, conforme o mundo espiritual ele vai te guiando, por alguma situação está te levando àquele lugar, uma perseguição, sabe? Ou uma ameaça, ou então o seu coração começa a se angustiar de sair de um lugar e ir para o outro. É muito por conta dessa condução espiritual que você não está vendo, mas está agindo. Tá entendendo? Você não tem poder sobre ela. E o que que acontece? Acontece que ao você se deslocar, aí tem uma virtude ali, sabe? Que ela vai te entregar a resposta, sabe? Usando pessoa, ou então você vai ter resposta de receber uma música, uma resposta de receber mesmo, uma resposta mesmo, sabe? Você vai receber uma resposta. E você vai receber alguma coisa boa, sabe? Que vai agregar a seus dons e talentos. E você vai granjear, e você vai vencer, você vai triunfar, tá entendendo? Muito por conta desse deslocamento, sabe? Porque parado ninguém merece, né? Então, é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, ó, onde você obtém composições, sabe? Do mundo espiritual, onde você recebe saídas ao se deslocar. Então, se desloque. E assim também, pessoal. Jesus usou muitas parábolas, tá entendendo? Então o tesouro que você tem, isso aí, além de você ter uma força, né, que vai te manter sempre firme, sabe, em todas as situações adversas, sabe,
até aquelas situações que você sabe que talvez você possa até perder sua vida, mas você não vai perder sua vida. Porque Deus, quando Ele tem propósito na sua vida, através de seu ministério, Ele vai te sustentar, te proteger, te guiar, sabe? E te iluminar. Ele vai abrindo os caminhos, mas só que você tem que se deslocar. Você tem que entender o mundo espiritual. Esse é o mecanismo do mundo espiritual. Tá entendendo? Então a parábola é essa. É você vender, sabe? Porque o que é bens? Bens ativos. Bens ativos, irmão, aqueles bens que na verdade você pega ele do nada e materializa ele e converte ele em quê? Em valores, sabe? Financeiros, em valores tributários, sabe? Em valores literais, em valores reais, em valores a nível de dinheiro, de cédula ou de moeda. Tá entendendo? É uma música, tá entendendo? É um chute pro gol que você dá, porque cada chute pro gol que um jogador dá, ele recebeu aquele dom ali, aquele talento, mas aquela atuação dele ali, muitas vezes, é um tesouro que ele tem. Muitas vezes o cara faz um gol de cabeça, alguma coisa, é porque o mundo espiritual entregou isso a ele, tá entendendo? É o mundo espiritual que dá, que entrega. E aí o cara faz gol, aquilo ali vai render a ele o quê? Vai render a ele é, questões de bens ativos, que é isso. Aquilo ali vai ser convertido em dinheiro e vai entrar pro cofre dele, tá entendendo? E pro cofre de quem pode estar administrando ele, que são o clube ou então algum empresário, né? E é assim, pessoal, que Deus continue nos abençoando. Granjeie seus dons e talentos. Faça isso que eu estou mandando, sabe por quê? Porque assim, ó, preste bem atenção para encerrar logo. Muitas vezes, se for para vender uma casa sua, vender alguma coisa, e é, você investir em alguma coisa que vai te trazer lucro, faça. Tá entendendo? Porque é de suma importância isso aí. É isso também que a Bíblia está falando. Que Deus abençoe.